Boa tarde, filhos e filhas de Deus, Pai seja convosco. Hoje eu venho trazer mais uma palavra abençoada para a vida de vocês. Vocês vêm refletir essa passagem de hoje, que ela vem falar grandiosamente no coração de vocês, em nome de Jesus. Bom, gente, antes de eu estar iniciando esse vídeo, antes de eu estar iniciando a passagem de hoje, não se esqueça de, quem estiver assistindo pelo canal do YouTube, deixar o seu like, se inscrever no canal quem ainda não é inscrito e ativar o sininho de notificação para todas as vezes que eu postar novos vídeos, vocês possam estar sendo avisados pelo canal do YouTube. Bom, gente, o tema da passagem de hoje é o batismo de Jesus. Vou falar dois temas, o batismo de Jesus, e o segundo tema é a tentação de Jesus no deserto. Essa passagem se encontra em Mateus, capítulo 3. O batismo de João, essa passagem se encontra em Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 16. E a segunda passagem, que é a tentação de Jesus, se encontra em Mateus, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 17. Te convido neste momento a abrir sua Bíblia, está acompanhando, quem puder, está acompanhando essa leitura abençoada de hoje. Vamos para mais uma passagem abençoada de hoje. O batismo de Jesus. Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Então Jesus veio a Galileia, ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens de mim, e tu vens a mim. Respondeu Jesus: deixe-me se enquanto convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. João concordou. E assim Jesus foi batizado e saiu das águas. E naquele momento o céu se abriu, e lhe veio um Espírito de Deus, descendo como uma pomba, e pousou sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, de quem eu me comprado. Agora vamos para a próxima passagem, a segunda passagem, que é a tentação de Jesus, que é Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 17. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador se aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará a ordem aos seus anjos em seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em algumas pedras. Jesus respondeu: também está escrito: não põe à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou em um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e os seus esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adoraste. Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor teu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram lhe servir. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar aqui nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis que eu agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, meu Pai. Por mais um dia, Senhor, da Tua presença, meu Pai. Senhor, também eu quero agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui, meu Pai, pregando a Tua palavra. Senhor, eu lhe peço que neste momento, Senhor, que a Tua presença venha estar aqui, meu Pai. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo venham estar aqui neste momento, Senhor. Lhe peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, meu Pai. Que o Senhor nos proteja, meu Pai. Que o Senhor proteja cada um que está assistindo esse vídeo, meu Pai. E que o Senhor venha abençoar a vida deles em nome de Jesus. E também lhe peço, meu Pai,
Se tiver alguém aí nessa live, meu Pai, se tiver alguém aí passando por algum problema difícil, se tiver com alguma enfermidade, Pai, eu lhe peço que em nome de Jesus, que o Senhor envie, meu Pai, um refrigério na vida dessa pessoa, meu Pai. Que o Senhor toque no coração dessa pessoa, em nome de Jesus. E também lhe peço que essa palavra que vai ser ministrada aqui neste momento, Senhor, que o Espírito Santo venha tocar no profundo do coração dessa pessoa. E que o Espírito Santo venha trabalhar no nosso coração neste momento, meu Pai. E que as pessoas venham abrir o seu coração para receber a Tua palavra, meu Pai. E que o Senhor venha me usar, meu Pai, segundo a Tua vontade, meu Pai. Que eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça aqui neste momento. E que o Espírito Santo coloque as Suas palavras em meus lábios. É que eu lhe peço, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém? Bom, gente, hoje a passagem, ela vem nos falar sobre duas passagens muito importantes que aconteceu no ministério de Jesus quando ele começou o seu ministério. Em Mateus, capítulo 3, fala sobre o batismo de João. O batismo, João batizava nas águas. E neste momento, Jesus veio ao Jordão para ser batizado por João. E nesse momento, quando João viu Jesus ali, ele disse para Jesus. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então Jesus respondeu a João: é preciso, deixe assim por enquanto, como vem que assim façamos para cumprir toda a justiça. João concordou. E assim foi batizado. Ao sair das águas, naquele momento, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Quando a gente fala sobre o batismo nas águas, muitas pessoas não entendem o que é o batismo nas águas. E para falar sobre o batismo nas águas, logo lembrei da passagem de João. Logo lembrei da passagem de João capítulo 4, não, de João capítulo 3, versículo 5 ao 6, que diz assim a passagem do Senhor: na verdade, te digo, aquele que não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, é necessário vós nascer de novo. O que é o nascer de novo? O que é o nascer das águas? Quando a gente aceita Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida, quando a gente renunciamos a nossa vida de pecado e resolvemos entregar a nossa vida a Jesus, para que a partir daí Jesus possa escrever uma nova história na nossa vida. Então, a partir deste momento, acontece o batismo nas águas, como Jesus foi batizado nas águas. E a partir desse momento, quando você é batizado nas águas, naquele momento há uma renúncia. Porque quando você é mergulhado nas águas, o seu pecado, tudo aquilo que você viveu no mundo, tudo aquilo que é da carne, ficará ali na água. Então você nascerá de novo para Jesus. Por isso que na passagem diz: aquele que é carne, e aquele que é do Espírito, é do Espírito. E quando você nasce do Espírito, você se torna como um Espírito. Porque a partir daí o Espírito Santo vai começar a te guiar. A partir daí, Deus te enviará o Espírito Santo, o Consolador, aquele que, a partir deste momento, ele começará a cuidar de você, ele te consolará, ele te induzirá a ler a Bíblia, a viver a palavra do Senhor. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. E quando a gente fala
nessa passagem, a gente começa quando Jesus foi batizado pelo Espírito, quando ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então começa aqui a segunda passagem, que é a tentação de Jesus no deserto. Então, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, aonde ali ele vai ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Quando a gente fala de deserto, o deserto aonde Jesus foi tentado, ali tinha animais selvagens e tudo que ao redor de Jesus o desprezava. Era um lugar de sofrimento, um lugar onde ele seria provado. E neste momento, quando já estava nos 40 dias que Jesus estava com fome, Satanás vendo ali Jesus passando por aquele sofrimento, passando por aquela provação, então ele aproveitou da fraqueza de Jesus e se aproximou, como diz aqui na Escritura do Senhor. Em Mateus capítulo 4, versículo 3. O atentador se aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Então, neste momento, quando Satanás viu que Jesus ele estava com muita fome por estar há 40 dias e 40 noites sem comer nada, estava ali fraco, então ele aproveitou daquela fraqueza de Jesus naquele momento. Então ele disse para Jesus: se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E ele sabia que Jesus ele poderia transformar em pão, porque o Senhor ele poderia transformar pedras em pães. E ele transformando pedras em pães, ele poderia saciar a fome que ali naquele momento estava acontecendo ali na vida dele. Mas então Jesus responde para Satanás. No versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Então, o que essa primeira passagem, essa primeira provação quer nos dizer? Muitas das vezes, quando a gente estiver passando por momentos difíceis, quando a gente estiver fraco, o inimigo ele vai aproveitar dessa fraqueza na nossa vida para nos atentar, para vir na nossa vida nos oferecendo coisas que vai nos levar a desviar do caminho de Deus. E precisamos estar atentos com essas coisas, porque muitas das vezes, quando a gente está fraco, quando a gente não acha solução naquele nosso problema, muitas das vezes a gente queremos buscar atalhos na nossa vida. Queremos buscar coisas mais fáceis, as coisas que vão resolver nossos problemas ali naquele momento. Mas, irmãos, devemos tomar cuidado com essas coisas, porque muitas das vezes as coisas que são fáceis na nossa vida, as coisas que nos desviam do caminho de Deus, a gente pode pagar um preço muito alto lá na frente. E essa passagem aqui nos mostra isso. Porque naquele momento, quando Jesus estava passando por momentos de sofrimento, e ele estava fraco por causa do jejum que ele estava fazendo ali naquele momento, então Satanás aproveitou da fraqueza de Jesus para oferecer algo que seria ali fácil para a vida dele, para ele poder saciar a fome dele. Então ele ofereceu a ele um atalho. Mas devemos aprender como Jesus, porque Jesus aqui nos ensina quando ele disse para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o que ele nos fala com essa resposta? Que a gente devemos falar assim também com Satanás. A gente tem que mostrar para ele que a gente não vive só das coisas. Se a gente estiver passando por um momento difícil, se a gente estiver fraco, a gente deve se alimentar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é aquilo que nos fortalece, é aquilo que nos torna a gente forte nos dias difíceis. A palavra de Deus, conversar com o Senhor, a intimidade que a gente tem com o Senhor naquele momento. Então, gente, é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Nos alimentar da palavra de Deus todos os dias, para que o Senhor possa nos fortalecer, para que o Senhor possa nos preparar para todas as tentações do inimigo
quando ele vem na nossa vida. É nos momentos fracos que você tiver na fraqueza que o Senhor vai te fortalecer, que o Senhor vai te trazer a força dele, para que você possa vencer todas as dificuldades na sua vida, em nome de Jesus. Continuando a passagem, então o inimigo vendo ali que Jesus, que ele não conseguiu enganar Jesus ali naquele momento, então no capítulo 5 de Mateus, no versículo 5, então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo. E disse: se és filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito que ele dará a ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que com as mãos lhe segurarão, para que você não tropece em algumas pedras. Veja como o inimigo é astuto, como ele viu que Jesus usou a palavra de Deus, como ele viu que Jesus usou a Escritura, então ele usou a Escritura para estar enganando Jesus ali naquele momento. E a gente devemos tomar cuidado com isso, porque a gente não devemos estar todo momento. O inimigo ele vai tentar te enganar de todas as maneiras. Ele vai usar qualquer meio para poder te tirar da presença de Deus. E a gente deve ficar atento sobre essas coisas, porque ele usará qualquer coisa do mundo para nos atrair, para nos tirar da presença de Deus. Mas veja a resposta de Jesus para Satanás. Então, no versículo 6, Jesus disse: se és filho... Então, perdão, no versículo 8, Jesus disse... No versículo 7. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. A gente não deve colocar o Senhor, o nosso Deus, à prova. O que significa isso? Que muitas das vezes a gente coloca Deus à prova. Muitas das vezes a gente queremos um milagre no nosso tempo. Muitas das vezes a gente queremos as coisas no nosso tempo. E isso é colocar Deus à prova, porque se Deus tem um plano em nossa vida, se Deus tem um planejamento na nossa vida, se Deus tem um propósito, a gente não devemos querer que esse propósito se cumpra no nosso tempo. Porque os propósitos devem cumprir no tempo de Deus. Porque Deus que cuida de nós, é Ele que sabe de todas as coisas. Deus sabe o que passa no nosso futuro. Ele sabe o que vai acontecer na sua vida daqui uns anos para frente. Então, filho, não se perturbe o vosso coração com as coisas que ainda não vêm na sua vida hoje. Se Deus não te colocou algo na sua vida hoje, é porque Deus está te preparando para algo melhor lá na frente. E para isso você deve entregar nas mãos de Deus. Você deve deixar nas mãos de Deus para que Deus possa te entregar no momento certo a sua bênção. Porque talvez agora você não está preparado para receber essa bênção. Mas lá na frente eu creio que em nome de Jesus, Deus vai te preparar e a bênção vai vir por completo. E é isso que o Senhor vem nos dizer, é isso que que Jesus diz aqui nessa passagem. Então, continuando a passagem, então o inimigo, mais uma vez, na terceira tentação, ele colocou algo ali que realmente, no versículo 8, depois o diabo levou em um monte muito alto e lhe mostrou-lhe todos os reinos e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei se prostai-me e me adorai. Então, no versículo 10, Jesus diz assim para ele: retire-se, Satanás, pois está escrito: adorar o Senhor teu Deus e só a Ele prestar culto. Essa passagem, nessa terceira tentação, o inimigo, neste momento, ele leva o Senhor Jesus nos montes mais altos e mostra ele ali todos os reinos, todas as coisas. E ele oferece a Jesus tudo aquilo e diz: se você prostrar e adorar-me, eu lhe darei tudo que está aqui. E o que essa passagem nos fala? O que o inimigo quer de nós? A nossa adoração. Por quê? Porque o inimigo quer que nós adore ele. E ele vai te oferecer todas as coisas do mundo para que você prostre diante dele, para que você adore ele.
porque a adoração é que Satanás quer que você faça para ele. Mas a gente deve estar atento a essas coisas. É como diz também numa passagem onde o Senhor nos mostra aqui em 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Não há mais o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, e não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A gente deve tomar muito cuidado que as coisas que a gente se alimenta deste mundo, coisas mundanas, coisas que nos afastem da presença de Deus. Porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele, como diz aqui na palavra. Porque as coisas do mundo afastam nós da presença de Deus. Devemos tomar cuidado e buscar as coisas de Deus, as coisas do Senhor. Devemos esperar em Deus. É como aqui o Senhor diz na passagem dele, onde ele diz no versículo 10, retire-se, Satanás, pois está escrito, adorar o Senhor seu Deus e só a Ele prestar culto. A gente deveremos adorar somente a Deus, porque só a Deus é aquele que é o Senhor da nossa vida. É só a Ele que a gente deve adorar, porque só o Senhor é digno de honra e glória. Ele é o nosso Senhor, Ele morreu por nós na cruz, para que a gente fosse salvo, para que a gente tenha a vida eterna. Então, é só a Ele que a gente devemos adorar o santo nome do Senhor. Então, não adore outras coisas, não adore as coisas do mundo, não adore seus bens materiais, as coisas que você tem, o seu dinheiro, porque a partir do momento que você está adorando essas coisas, você está colocando essas coisas como Deus na sua vida. Adore a Deus, deixe tudo nas mãos do Senhor, porque também diz no mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, porque o Senhor, Ele está acima de tudo na nossa vida, e sempre deve estar, porque o Senhor é aquele que nos guia, é aquele que nos mostra o caminho certo. Então devemos deixar tudo nas mãos de Deus, devemos adorar primeiramente a Deus em tudo. É isso que essa passagem nos mostra. E no final da passagem, no capítulo 11, no versículo 11, diz assim, Deus, então o diabo deixou e os anjos vieram e serviram. Então, ali naquele momento, o inimigo, Satanás, ele saiu da presença de Deus. Então os anjos vieram e o serviram. E também tem uma passagem que nos mostra que é Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz assim a passagem do Senhor. Sujeitai, pois, a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É como diz aqui na última passagem. Então o diabo deixou e os anjos vieram e serviram ao Senhor. Todas as vezes que você resistir ao pecado, quando você resistir às coisas do diabo, ele fugirá de você. Quando você deixar tudo nas mãos de Deus, quando você começar a orar e deixar tudo nas mãos do Senhor, eu tenho certeza que o inimigo ele fugirá de você, porque neste momento você está entregando as suas lutas nas mãos do Senhor. Porque quando você dobra os seus joelhos e ora, e entrega nas mãos de Deus, o inimigo ele não poderá mais contra a sua vida, porque neste momento Deus ele se levantará e o inimigo ele não terá força mais para lutar contra o Senhor, porque o Senhor estará na frente das suas batalhas, te protegendo e te revestindo da armadura para que nenhum mal venha contra a sua vida. E é isso que a gente deve fazer na nossa vida, deixar tudo nas mãos de Deus, deixar o Senhor cuidar de nós, para que o inimigo não toque nenhum fio do nosso cabelo, porque o Senhor estará te protegendo de todo mal. Essa é a passagem que o Senhor trouxe no meu coração para trazer para vocês nessa tarde. Que o Senhor venha abençoar a sua vida e que você venha refletir sempre na palavra do Senhor, ler, se alimentar da palavra do Senhor, para que o Senhor possa cada vez mais falar no seu coração, para que a palavra do Senhor possa te transformar e para que você venha estar sempre na presença de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar aqui nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis que eu agradeço, meu Pai, por mais essa passagem abençoada de hoje.
essa passagem, Senhor, que veio falar no nosso coração. Pai, hoje a passagem do Senhor vem nos falar sobre o batismo do Espírito Santo, meu Pai. A importância que é o batismo, nascer de novo, nascer das águas, meu Pai. Porque a partir deste momento, quando a gente nasce de novo, a gente está renunciando à nossa vida de pecado, meu Pai, para que nós morremos para esse mundo e possamos sim estar nascendo para Ti, Jesus. Para que a gente possa, meu Pai, estar vivendo as Suas obras, para que a partir deste momento, meu Pai, a gente possa estar caminhando no caminho certo, no caminho de Jesus, para que o Senhor possa escrever uma nova história na nossa vida, meu Pai. E também a palavra do Senhor vem nos falar também, Senhor, sobre a tentação, meu Pai. Muitas das vezes o inimigo vem atentar as nossas vidas, nos colocando nos atalhos, meu Pai, nos colocando nas coisas do mundo, para que a gente possa desviar da Sua presença. Mas sabemos, meu Pai, se nós permanecer firme em Tua palavra, meu Pai, se nós permanecer firme na Tua presença, sabemos que o inimigo não terá força contra nossas vidas. Sabemos que nós permaneceremos sempre vivos, Senhor. Saberemos que o Senhor estará sempre nos fortalecendo em dias difíceis, em dias onde nenhuma coisas dá certo, mas sabemos que o Senhor estará sempre conosco, porque como diz o Senhor na Sua palavra, tenho-lhe dito que no mundo tu tereis aflições, em mim se encontrará paz, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, Senhor. Então, se o Senhor venceu o mundo, nós também venceremos, porque sabemos que o Senhor estará sempre conosco. Então, eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um aí, meu Pai, que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha abençoar a família deles, meu Pai. Que o Senhor venha também abençoar a minha família, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar a família de cada um aí, meu Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor venha também, meu Pai, enviar uma válvula de escape. Se tiver alguém aí passando por algum problema difícil, por alguma enfermidade, se o inimigo estiver atentando a vida dessa pessoa, meu Pai, eu lhe peço que em nome de Jesus, que caia por terra todo o mal, toda a ação do inimigo, todos os dados inflamados, toda a obra do inferno, que venha cair por terra, meu Pai. E que o Senhor venha, meu Pai, cada vez mais colocar a Tua palavra no coração desse Seu filho, meu Pai. Que eles venham ser moldados, Senhor, pelas Tuas amarduras, meu Pai. Que eles venham ser abençoados pelas Tuas mãos, meu Pai. É que eu lhe peço em nome de Jesus, meu Pai. E também lhe peço que o Espírito Santo venha falar no coração de cada um, meu Pai. Que tudo aquilo que eu não consegui passar, tudo aquilo que eu não consegui falar, que o Espírito Santo complementa. Em nome de Jesus é que eu lhe peço. E em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Essa é a passagem de hoje. Que o Senhor venha abençoar a sua vida. E que a paz do Senhor Jesus venha estar sempre com você. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada a todos aí que estão assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Que você permaneça sempre na presença do Senhor. Em nome de Jesus.